Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela, que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus e graças a Deus. Hoje eu venho trazer uma palavra que o Espírito Santo me direcionou, que está lá em Efésios, capítulo 6, o versículo 1 ao versículo 4, que fala sobre filhos e pais. Olha o que diz. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras Sagradas, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso, a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Pais, não trate os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Glória a Deus por essa palavra. Eu lendo essa palavra e eu querendo entender aquilo que o Espírito Santo queria me trazer. E eu vim, diante dessa palavra pensando na questão que essa palavra diz, obedeça ao seu pai e sua mãe. Sim, nós temos que obedecer ao nosso pai e à nossa mãe. Se ele nos pede alguma coisa, a gente faz, por mais da situação. Às vezes a gente acha, que a gente não tá errado nesse posicionamento, desse jeito não tá certo, por mais que a gente acha que não tá certo, que é errado, que é contra. Tem coisa que a gente obedece, só pega e faz, pede misericórdia, busca a Deus, pede direcionamento, discernimento ao Senhor. Mas no caso de uma pessoa, como eu, ou como qualquer outra pessoa que venha ter um propósito com Deus, meus pais são cristãos, de berço não, fazem alguns anos, frequentam a igreja, porém, quando Cristo me chamou, a maneira, a forma que foi, eles nunca viram, outras pessoas com as mesmas atitudes. E que, como consequentemente aconteceu, eu, deixei para trás minhas coisas, eu vim morar com os meus pais. Eu pedi para ficar um tempo, falei, eu vou ficar um tempo aqui, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Só que as coisas foram acontecendo de uma outra forma. E eles começaram a falar, não, mas você tem que fazer isso. Deixa isso daí de lado, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Só que a ordem de Deus não era, continua fazendo aquilo que você vai fazer. Continua fazendo aquilo que é para você fazer. Aí nesse caso não tinha como eu obedecer os meus pais. Eu falei assim, olha, não tenho como fazer isso agora porque eu não posso. Mas porque não pode, onde já se viu? Não posso, eu preciso fazer o que ele está pedindo para mim fazer. Então, quando eu me vi numa situação dessa, não tinha como, ouvir o que ele estava falando, porque a vontade de Deus era outra, E quando Cristo nos chama, a palavra que diz, que ele fala, se você não deixar a sua família para trás, seu pai, sua mãe, sua irmã, seu namorado, sua esposa para trás, você já não serve para me seguir. Essas foram as palavras de Jesus, Então a gente tem que entender, para seguir Jesus, a gente tem que deixar tudo, opinião de pai, opinião de mãe, quando a vontade de Deus for outra, Porque normalmente a vontade de Deus não é a vontade deles. Então é nisso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Que às vezes a gente vai falar, nossa, preciso obedecer meu pai e minha mãe. Preciso fazer o que eles estão pedindo.
Só que não é isso que Deus está pedindo, não é isso que Deus quer. Então, é a vontade de Deus que vai ter que prevalecer, né? Em relação à sua vida, ao seu chamado, aquilo que Deus tem para você. Agora, quando é em outras questões, a gente tem que obedecer, a gente tem que entender que a autoridade dentro da casa é do pai e da mãe, que a gente tem que sempre fazer o máximo para que não haja reclamação, então ali ajudando, fazendo isso, fazendo aquilo, porque muitas das vezes você está fazendo, né, buscando em Deus a sua transformação, na mudança pela graça, fazendo o que a palavra diz, mas muitas das vezes a sua realidade dentro do seu lar não é bem isso, não entende, não tem discernimento da palavra, e vai ficar uma guerra, um conflito que não vai chegar, né? Eu já vivi muito disso, de ficar tentando explicar, tentando provar, e é uma coisa que você não chega, né? Então, tipo assim, tem coisa que a gente vai ter que entender e falar, só buscar em oração, porque tem coisa que é só Deus que pode fazer, porque a gente não vai conseguir convencer ali, mas a gente tem outras maneiras de poder convencer, né? Na nossa forma de agir, de falar, na pureza e no amor. Essa é a forma de mostrar que Deus está em nós, né? E depois o trabalhar é Deus que faz, é Deus que move, é Deus que tira as escamas, né? Quando a palavra diz, faça isso, a fim de que tudo corra bem e você viva muito tempo nessa terra. Muitos dos jovens, né, acabam se perdendo cedo, não ouvindo conselho de pai, conselho de mãe. Às vezes é importante, mãe, principalmente, sensível com Deus. Deus sempre vai tocar no coração da mãe, Deus vai apertar o coração da mãe. E a mãe vai falar com o filho, vai direcionar, vai falar uma coisa, às vezes é Deus ali falando. Por isso que a gente tem que tomar esse certo cuidado. E se a gente dá trabalho, se a gente não obedece, não ouve pai e mãe, né? A gente acaba indo cedo, como diz a palavra. Faça isso para que você viva muito tempo. Então essa é a única forma da gente viver tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pais têm que ser exemplo. Então não adianta você querer uma coisa, sendo que você não mostra ser o que a palavra diz. Quer que o filho faça isso, quer que faça aquilo, mas o filho não vê. O filho quer um reflexo. Se você orar, se você buscar, se você ler a Bíblia, se você procura paz, procura amor, a criança vai ver isso. E não há por que ela não refletir, porque ela vai estar vendo, ela vai querer fazer também. Ela vai entender, meu pai e minha mãe faz isso, então também vou fazer. Então é automático, ela cresce vendo isso, ela vai fazer. Ela vai buscar Deus. Então muitas das vezes não é cobrar os filhos, forçar, mas é ser exemplo, fazer para que eles reproduzam. A gente vai falar sobre o que é certo, o que é errado, mas a gente não pode obrigar. A gente tem que orar pelos nossos filhos. A gente tem que buscar. Se o filho se desvia do caminho de Deus, né, acaba se desviando. Aí a gente vai lá, não, você tem que ir para a igreja, não sei o que, começa. Não é dessa forma. A gente busca o Senhor. Aonde que eu errei? Aonde que eu posso consertar? O que eu posso fazer para o meu filho voltar? Com humildade. Porque a gente tem que entender que é a graça que vai nos ajudar a dar discernimento, como fazer as coisas, como agir. A gente não resolver com a força do nosso braço. Ai, meu Deus, eu preciso ir atrás do meu filho. Aí tá orando pelo filho, aí quando o filho vem, né? Aí começa a falar um monte de coisa na cara do filho, cobrando isso e aquilo. Não deve ser assim, é acolher, é amar, é cuidar. O filho precisa sentir o amor de Deus, né?
Então, muitas vezes a gente força de uma maneira errada, força de uma maneira esquisita, né? Forçando, falando, cobrando, apontando os erros. E não deve ser assim. Mas a gente tem que mostrar o que? O amor, né? Então, que nem eu falo, desde o meu lar, né? Eu, em Deus, pela graça, Deus me dá o discernimento da palavra. Mas não é isso que eu vivo dentro de um lar, mesmo sendo cristão, né? Então, porque não tenho discernimento da palavra em si, conforme a revelação do Espírito Santo. Então, muitas coisas que eu faço, eu desobedeço às ordens dos meus pais, porque eu preciso fazer a vontade de Deus, está em primeiro lugar. Não tem muito o que fazer. E eu falo para minha mãe, não tem como eu fazer o que você está pedindo, eu preciso que você ore, eu preciso que você busque, essa é a única forma que você pode me ajudar. Só que, né, ainda assim fica uma coisa bem, né, complicada, que a gente sabe, é uma batalha espiritual, é uma luta diária, mas que a gente tem que fazer o que? A vontade de Deus. Muitas das vezes a gente anda na contramão do mundo e a gente não vai conseguir que as pessoas nos apoiem, que as pessoas não andam na contramão. Eles estão para lá, a gente tá para cá. E muitas das vezes a vontade de Deus não é a vontade das outras pessoas que estão ao nosso redor. Então daí a gente vai ser louco, a gente vai ser doido. Ai, porque Deus não faz essas coisas, Deus não é assim. É assim, as pessoas são especialistas. Não, porque Deus não faz isso. Nunca vi Deus pedir isso. Nunca vi. É assim. Nunca vi Deus fazer isso. Mas a gente entende que a gente anda pela fé. Eu fiz pela fé. Fé não se explica, a fé se vive. Né? A palavra diz, o justo viverá pela fé. A gente faz de acordo. Deus falou, eu faço. Fé. Não vai dar para entender. Vai ter que viver. Então, muitas vezes, né, depois que o Espírito Santo me direcionou essa palavra, e uma palavra, né, que me diz, Colossenses capítulo 3, versículo 20, que diz, filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então, tirando essa parte de relação ao processo, a vida com Deus, a obediência a Deus, a gente tem que obedecer aos nossos pais, a gente tem que saber ouvir, saber falar com calma, saber tentar explicar, falar, não, tudo bem, fazer o que eles pedem, mesmo que seja incoerente, mesmo que seja fora, que seja errado, mas a gente o faz, né, em tudo, para que a gente agrade ao Senhor. É difícil, é complicado, é, mas a gente tem que pedir misericórdia, pedir graça ao Senhor, pedir que Ele nos ajude, ter discernimento, né, que Ele tome a frente o tempo todo. Tito, capítulo 3, versículo 10, diz assim, se uma pessoa causar divisões entre irmãos na fé, aconselhe essa pessoa 1 ou 2 vezes, mas depois disso não tenha mais nada a ver com ela, pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o evangelho, seus pecados provam que ela está errada. Muitas vezes, né, olha para mim e fala, não, é impossível você pregar dessa forma. Não aceito você pregar dessa forma. Não existe isso. Eu não consigo crer, eu não consigo acreditar. Então eu falei, mas não tem o que fazer, eu sou assim, eu vou pregar assim. Não tem como pregar de outro jeito, porque não é sobre mim, é sobre Deus. Explico a 1, 2, a terceira não tem mais o que fazer. Você falou, tentou 2 vezes. A pessoa, ela quer bater na mesma tecla. A pessoa não quer mudar de opinião. Ela não quer fazer uma outra oração. Ela não quer mudar o posicionamento, a visão. Não quer se humilhar, não quer ser humilde. Então a gente fala 1, 2.
Da terceira a gente coloca nas mãos de Deus. Ai, não sei o que. Tudo bem, tá tranquilo. Ok, tá tudo bem, se você não tem problema nenhum. E é assim. Porque você vai ficar só gastando energia, tentando provar uma coisa que não vai conseguir. Que é só Deus que vai tirar as escamas. Né? E que a gente busca o Senhor para que a gente tenha misericórdia, paciência, que a gente tenha os frutos do Espírito. E para que Deus nos fortaleça e nos ajude a cada dia mais, saber lidar, saber nos direcionar, nos dar força, nos dar graça. E a gente buscando a Deus pela nossa família. Amém? Em nome de Jesus, eu só queria contar um pouco sobre, né, a questão do meu propósito, da minha família, para que vocês venham entender, conhecer, né, um pouquinho mais sobre mim, sobre minha história. Amém? Em nome de Jesus, quero orar por você, Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Que o Senhor venha nos dar discernimento, Pai. Venha nos dar graça, nos ajudar, nos fortalecer, para que a gente possa crescer em graça e que a gente possa ajudar o nosso próximo a amar e que a gente seja luz, exemplo dentro do nosso lar. Se eu te peço, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Deus abençoe você até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.